Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra que o Senhor me pediu. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês um testemunho, o que tem acontecido na minha vida e como o Senhor me mostrou na palavra dele. E essa palavra, eu já tenho ela, já vai fazer uns 2 meses e eu lutei muito para não trazê-la. Eu não queria expor a minha vida devido ao orgulho, devido à necessidade de aprovação, o que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam dizer. E nós devemos vencer isso, irmãos. Nós devemos vencer, devemos expor aquilo que o Senhor quer que a gente exponha das nossas vidas, para que a gente possa ser curado desse orgulho, dessa necessidade de aprovação e de tudo aquilo, irmãos, que nos atrapalha em sermos livres em Jesus. E o título é Cuidado com os falsos deuses. São deuses, irmãos, que são falsos deuses que se introduzem nas nossas vidas sem percebermos. A gente não percebe. Se não for o Senhor nos alertar e nos mostrar, a gente coloca Deus em segundo plano nas nossas vidas. E colocamos esses falsos deuses em primeiro lugar nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu. E eu gostaria de compartilhar esse testemunho com vocês, que é sobre a dependência emocional, a dependência afetiva. E eu gostaria de compartilhar como Deus me mostrou essa idolatria na minha vida. Eu sempre tive uma dependência emocional, afetiva, em ter alguém comigo do meu lado. Eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar sozinha quando eu não estava em Jesus. Eu entrava num relacionamento, se não dava certo, eu saía, entrava em outro. E assim, eu vim vivendo a minha vida, entrando e saindo de relacionamentos. E quando eu conheci, o meu ex-marido, essa dependência, eu dependia dele emocionalmente. Eu dependia dele para tudo, para estar feliz, para estar alegre. Se ele estava bem comigo, eu estava bem. Se ele não estava, eu não estava bem com ele, então eu não estava bem com ninguém, nem comigo mesmo, nem com Deus. E quando Deus permitiu que ele fosse embora de casa, ele me colocou lá na casa da pastora, né? Eu trabalhava de diarista e um mês antes dele sair, eu já estava trabalhando fixa na casa da pastora. E quando ele saiu de casa, assim, a pastora me ajudou muito, muito mesmo. Eu não tinha condições de lidar com os meus pensamentos, eu não tinha condições de lidar com as minhas angústias. E Deus me ajudou muito através da vida dela. Muito mesmo. Só que houve uma troca nisso. Eu saí da dependência emocional dele. Eu recebi, irmãos, a cura dessa dependência de ter alguém comigo. Eu digo relacionamento, entre homem e mulher. Glória a Deus e Deus seja louvado que essa cura eu recebi. Então, hoje, eu consigo viver sozinha no sentido sem um homem do meu lado físico. Só que quando ele saiu de casa, e ela me ajudou muito, irmãos, muito mesmo, como eu creio que ela ajuda cada um de nós. E ela me ajudou muito. Só que houve uma troca. Conforme nesse período que ele saiu de casa, e muitas vezes eu não dava conta de lidar com os meus pensamentos, isso atrapalhava o meu trabalho, porque tudo que ele fazia para mim, isso me atingia no meu trabalho. Então eu ficava mal-humorada, eu ficava de mau humor, e ela foi me ajudando, conversando,
E eu fui conversando com ela e Deus foi me ajudando muito através da vida dela. Só que chegou um tempo que a dependência saiu dele e essa dependência emocional passou para ela. E, irmãos, eu não me dei conta disso. E eu sei que tiveram pessoas que tiveram esse problema com dependência emocional com a pastora, e eu dizia para mim mesma, no meu coração, na minha mente, eu jamais vou cair nessa dependência emocional. Eu jamais vou ser dependente emocional dela. Nunca busquei orar ao Senhor, nunca busquei pedir ajuda a Ele para que Ele pudesse me livrar disso ou pudesse me ajudar a perceber quando isso estivesse acontecendo. Então, assim, E como eu descobri que isso aconteceu? Quando veio o problema na minha coluna, que o Senhor me colocou de cama, eu tive esse problema na coluna, o Senhor foi falando comigo. E eu fui entendendo muitas coisas. Por quê? Porque eu troquei o lugar de Deus. Por ela me ajudar tanto, chegou um ponto, irmãos, que eu não mais orava a Deus. Se eu tinha algum problema, aonde que eu ia? Na pastora. Ou, às vezes, eu orava, mas eu não esperava o Senhor me responder. Eu já ia direto falar com ela. Então, assim, houve essa troca. Eu estou dizendo, irmãos, aquilo que Deus falou para minha vida. O Senhor disse para mim idolatria. E essa idolatria é a dependência emocional. E houve essa troca. O que Deus me falou foi que eu troquei o lugar de Deus na minha vida pela vida da pastora. Por quê? A gente sabe, ela é uma pessoa que tem muita sabedoria em Deus. Ela é forte em Cristo. E por causa da insegurança na minha vida, eu via ela uma pessoa que eu gostaria de ser. Então, a pessoa que é fraca, ela se junta com a pessoa que é forte. Então, isso e tem uns salmos, né, que diz que, acho que se eu não me engano é o Salmos 115, que fala sobre ídolos, né, que se tornem iguais todos aqueles que adorarem esses ídolos. E eu queria ser como ela. Eu via o tanto que as pessoas gostavam dela, o quanto as pessoas admiravam ela, e eu queria isso pra mim. Eu queria que as pessoas me admirassem, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu cobiçava as coisas dela. Eu queria ser como ela. E eu não entendia o porquê disso. Eu só fui entender, irmãos, todo esse período que eu fiquei na casa dela, tudo que aconteceu agora, recentemente, que eu fui compreendendo o tamanho, a proporção que estava na minha vida. Eu comecei a ter dificuldades de orar, de perseverar na oração, porque Deus, irmãos, muitas vezes a gente ora e Deus não responde a nossa oração na hora. A gente tem que buscar constantemente, perseverar na oração para Deus falar com a gente. E Deus, às vezes ele fala na hora, às vezes ele fala através de uma pessoa, às vezes através de uma música, através de uma pregação. Então a gente tem que estar com o nosso ouvido, o nosso discernimento para isso, para ouvir quando ele falar. Só que tudo era mais fácil com ela, com a pastora. Então o que eu fazia? Eu orava e já ia conversar com ela. Eu não esperava Deus falar comigo, falar assim, não, você vai fazer assim, assim, não, ou você vai procurar aquela pessoa que vai te ajudar. Porque muitas vezes Deus quer usar outras pessoas nas nossas vidas e nós barramos isso. Porque não esperamos ouvir Deus.
Ou a gente vai para outra pessoa conversar, ou a gente vai para o nosso marido, ou para nossa esposa, ou com os nossos filhos, ou com uma irmã em Cristo, e a gente não espera, não tem a paciência de esperar, e muitas vezes a gente se frustra com o que nós recebemos. Então, assim, Deus, irmãos, Ele quer ser Deus na minha e na tua vida. Ele quer estabelecer esse lugar nas nossas vidas, o lugar dele, o lugar de Deus. E esse ano, no comecinho do ano, quando começou aí essa pandemia, eu comecei a ter certos tipos de sentimentos em relação à pastora, coisa que eu nunca tinha tido antes. Eu comecei a ter ciúmes dela com as pessoas, eu comecei a ter ciúmes dela quando ela elogiava as pessoas, né? A gente sabe que o sentimento de ciúmes, ele está alinhado com a inveja. E eu não consegui entender aquilo. Eu perguntei, falei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Que é isso? Por que essa inveja? Por que isso? Isso nunca tinha acontecido. E eu não sabia, porque nunca, irmãos, me passou pela minha cabeça que eu pudesse ser uma dependente afetiva nela. E no momento, claro que eu não obtive resposta do Senhor. Eu vim entender tudo isso agora, por esses meses. E o meu serviço como funcionária na casa dela, eu não fazia para Deus, eu fazia para ela. E eu sempre buscava a aprovação dela e não de Deus. E por eu não ser correspondida da forma que eu esperava por ela, da forma que eu imaginava, isso foi gerando grande insatisfação, ingratidão no meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Que vai dizer que nós não devemos fazer para homens, mas para Deus. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo, irmãos, que nós temos que fazer, desde uma comida, desde um cuidado com os nossos filhos, desde uma ida ao mercado, tudo, nós devemos fazer para o Senhor e não aos homens. E o trabalho que eu fazia na casa dela, isso foi Deus que me falou. Eu não fazia para ele, eu fazia para ela. E com isso, foi gerando grande insatisfação e ingratidão no meu coração. Eu não conseguia entender o porquê da ingratidão e da insatisfação. E quando eu descobri tudo isso, quando Deus me colocou de cama e não permitiu que ela me procurasse, foi onde Deus falou comigo tudo isso. Essa dependência emocional, essa idolatria. E eu senti muita raiva de mim mesma, porque eu dizia no meu coração, eu jamais cairei em dependência emocional. E eu não me importei em colocar isso para o Senhor. Então eu senti muita raiva de mim, porque o meu orgulho, ele foi ferido. E é isso que Deus quer, destruir esse orgulho dentro de nós, porque a gente sabe que Deus resiste aos orgulhosos. Mas ele dá a graça, o favor imerecido dele aos humildes, aquele que reconhece, aqueles que reconhecem o quanto eles necessitam do Senhor. Né? Falei para vocês da necessidade de aprovação, que nós devemos buscar somente em Deus. E agora eu vou compartilhar com vocês um texto maravilhoso que Deus mostrou para mim na Bíblia sobre isso, sobre que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar e não pessoas. Eu não digo só a pastora, irmãos, eu não tô aqui para menosprezá-la, não.
Pelo contrário, nós devemos ir a ela com a permissão do Senhor, buscar a ajuda dela com a permissão do Senhor. Entendeu? Ou qualquer outro irmão que Deus nos orientar. Mas todo problema, Deus quer que nós levemos a Ele. Depois nós vamos ver isso mais para frente no texto da Ellen White. Eu fui buscar na Ellen White, fui buscar os livros dela, o que ela dizia sobre dependência emocional. Eu queria ler o que ela dizia sobre isso. Só que agora nós vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler aqui um texto sobre Jeosafá. Jeosafá, ele foi um homem de Deus. Ele, em um momento, ele fez uma aliança, lembra, com Acabe, de subir para a guerra com ele. E quando ele está nessa guerra e ele vê o que ele tinha feito, ele pede ajuda para o Senhor e o Senhor o livra e Acabe morre. E quando ele volta, lá no capítulo 19, no versículo 2, diz assim, na parte B, que o profeta diz para ele: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Aí no 13 ele diz assim: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. E é isso que o Senhor quer, que nós tiremos toda a idolatria das nossas vidas. Tudo aquilo que tem tirado o lugar de Deus nas nossas vidas. E que preparemos a nossa mente para buscar a Deus. Para buscar o único que é digno de toda a honra, glória e louvor. Que é o nosso Deus e o Senhor Jesus. E aqui no capítulo 20, o título é assim: Deus concede a Jeosafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, aqui no 3, então Jeosafá temeu. Ele teve muito medo do que iria lhe acontecer. Mas aqui, irmãos, tem um segredo. E pôs-se a buscar a quem? O Senhor. Ele não foi buscar a sua esposa, ele não foi buscar o seu amigo, o seu braço direito. Ele não foi buscar o comandante lá do pelotão, lá dos soldados. Ele não foi buscar o profeta. Ele não foi buscar ninguém. Ele foi buscar o Senhor. E pôs-se a buscar o Senhor, porque o Senhor tinha a resposta para aquilo que estava acontecendo na vida dele. Deus tinha a resposta de como ele deveria enfrentar os inimigos. E ele sabia que o único que poderia ajudá-lo é o Senhor. E pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou, quer dizer, convocou um jejum em todo o Judá. Ele não só orou, ele jejuou. Então é isso que Deus quer das nossas vidas. E no 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. 5. E pôs-se Jeosafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse, e aqui ele começa a orar: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes.
e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Não há quem, irmãos, possa resistir a esse Deus tão grandioso e maravilhoso. Aí aqui eu vou pular para o 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Então, qualquer coisa, seja juízo, peste, fome, qualquer coisa, irmão, sabemos o tanto que estamos vivendo os últimos tempos. Virão tempos piores, mais difíceis. E o único que pode nos ajudar, nos fortalecer, nos dar coragem é Deus. Não são pessoas, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua vizinha, não é o seu amigo, não é o seu irmão da igreja. É Deus, é o Senhor dos exércitos. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ser humano nenhum, irmãos, pode nos livrar, pode nos salvar. A nossa salvação e o nosso livramento está nas mãos do Senhor, está no nosso Deus, através do seu Filho, Jesus. E nessa parte, eu gostaria que os irmãos abrissem, mas deixa o dedinho aí e abre lá em Hebreus, capítulo 4, no versículo 14. Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, no verso 14 ao 16, diz assim. O subtítulo é: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Cristo é superior, irmãos, a qualquer pessoa física. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus padeceu das mesmas tentações que nós padecemos, mas sem pecado. Por quê? Porque a confiança dele estava em Deus, estava no Pai, que era o único que poderia ajudá-lo, fortalecê-lo para resistir. No 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, perdão e arrependimento, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, oremos, clamemos a Deus pelo socorro. Não é porque você orou 1, 2, 3, uma semana e Deus não te respondeu que você tem que levar isso. E se Deus não te disse nada, espere, irmãos, porque nós seremos ajudados no tempo oportuno. Deus levantará o socorro. Deus, ele quer estabelecer o lugar dele de Deus na minha e na tua vida. E aí você volta lá para a 2 Crônicas, continua no capítulo 20, agora no versículo 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta congregação. Perdão, irmãos. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que faremos. Muitas vezes, irmãos, não sabemos o que devemos fazer. Às vezes, Deus permite certas circunstâncias e nós não temos a resposta e achamos que o outro tem. Mas sabe o que Jeosafá, junto com aquela congregação inteira, iria fazer? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E os nossos olhos, irmãos, devem estar postos no Senhor. Porque a fé, ela não vem pelo que vemos. A fé, ela não é pelo que vemos, mas pelo que não vemos. E aqui é demais esse texto. No 13, continua no 13 aí comigo. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então, no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: depois que Josafá buscou a Deus, jejuou, orou, confiou em Deus, que Deus teria a resposta para aquilo que estava acontecendo. Então, veio o Espírito do Senhor sobre o profeta e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim, o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Muitas vezes, irmãos, queremos também que o outro lute por nós, quando na verdade é Deus que luta por você. Mas desde que você busque o Senhor em primeiro lugar, espere a resposta dele. Esteja atento àquilo que ele vai te dizer ou aonde ele vai te direcionar. Talvez ele vai te direcionar para um irmão que você vai dizer: mas Deus, mas o que ele tem para mim? E Deus diz: vai. Às vezes Deus vai te direcionar, para um irmão que você nunca imaginou que poderia ter, através da vida dele, a solução para aquilo que você estava buscando. E ficamos presos. É tremendo esse texto. Deus, ele quer, irmãos, estabelecer o lugar dele nas nossas vidas. E aqui eu vou ler alguns trechos da Ellen White. É tremendo também o que ela diz. E diz assim: dependência de Deus, não do homem, pessoa. Deus quer que cada alma, por quem Cristo morreu, se torne uma parte da vinha, ligada com o tronco original e dele extraída a nutrição. Então, a nossa nutrição dia a dia está em Deus, através do seu Filho Jesus. Nossa dependência de Deus é absoluta. Tem que ser, irmãos, absoluta a nossa dependência nele. É nele que está a resposta para o teu e para o meu problema. E nos deve conservar bem humildes. Muitas vezes deixamos o orgulho tomar conta. Eu dei conta disso, dei conta daquilo, irmãos. Não temos condições de fazer nada se não for Cristo nas nossas vidas. Tudo que há de bom na minha e na tua vida foi Cristo quem te transformou. Foi Cristo quem te deu. Nada de bom vem de nós mesmos, mas de Deus. E por causa de nossa dependência nele, nosso conhecimento
dele será grandemente aumentado. Então Deus, ele quer aumentar o nosso conhecimento. Deus quer que removamos toda espécie de egoísmo e a ele nos acheguemos, não como donos de nós mesmos, mas como um domínio adquirido pelo Senhor. Não somos de nós mesmos. Somos do Senhor. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele nos escolheu. Lá no Salmo 100 diz que Ele nos fez ovelhas do seu pasto e não nós. Esse trecho está em Testemunhos para Ministros, páginas 324 e 325. Fazei de Deus vossa inteira dependência, procedendo de modo diferente. É tempo, então, de vos deter. Estacai, firmai, justamente onde estai, e mudai a ordem das coisas. Devemos mudar essa ordem. Devemos estabelecer Deus como o único Deus das nossas vidas. Tirar pessoas do trono. Confiar em Deus e não em pessoas. Sinceramente, de alma faminta, clamai a Deus, lutai com os instrumentos celestiais. E sabemos quais são esses instrumentos celestiais. Eu vou ler para vocês. Lá em 2 Coríntios, se vocês quiserem abrir, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4 a 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, que é a oração e a palavra. Essa palavra é a verdade. E o jejum. É muito importante sacrificarmos aquilo que nós gostamos, um período de alimentação, para buscarmos o Senhor, buscarmos a cura para as nossas almas. Para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Continuando o texto da Ellen White. Lutai com os instrumentos celestiais até alcançardes a vitória. Não devemos parar. Devemos. Ponde vosso ser inteiro nas mãos do Senhor. Alma, que são os nossos sentimentos, vontades, corpo e espírito, que é a nossa mente. E resolvei ser seu amorável, consagrado instrumento, movido por sua vontade, controlado por sua mente, convencidos pelo seu espírito, pelo seu poder. Só então vereis claro as coisas celestiais. Se nós não resolvermos hoje, irmãos, consagrar-nos a Deus inteiramente, não veremos as coisas celestiais. Porque só então veremos, claro, as coisas celestiais. Esse pequeno texto está em Filhos e Filhas de Deus, meditação matinal, página 105. Aqui nós vamos ler o último texto da Ellen White, que diz assim, o título é Fazer de Deus o Conselheiro. Em vez de levar a um irmão ou a um pastor, ou eu vou acrescentar aqui maridos, esposas, filhos, amigos, vossas perplexidades, vossas dificuldades, levai-as ao Senhor em oração. Não coloqueis pessoas, seja quem for, irmãos, que eu acabei de dizer, marido, esposa, pastor, pastora, irmãos em Cristo, onde devia estar Deus. Não podemos colocar ninguém no lugar de Deus.
mas fazei dessa pessoa o objeto de vossas orações. Neste ponto, todos nós temos errado. Os que sabem orar, que conhecem os convites do Evangelho de Cristo, que conhecem a imutabilidade de suas promessas, porque as promessas de Deus são perpétuas, são para sempre, mostram desonrar a Deus. Quando depositam seus fardos sobre homens finitos, homens que são limitados, irmãos. Sabemos que o homem é limitado, é cheio de falhas e de imperfeições. E ela diz aqui, está certo sempre aconselhar-se com os outros, está certo apresentar claramente diante dos irmãos e do pastor as dificuldades, ou do marido, da esposa, que se apresentam em qualquer empreendimento. Irmãos, não é errado você ir conversar com alguém sobre uma dificuldade tua. Só que o que é errado é você levar isso em primeiro lugar para essa pessoa, em vez de Deus, que é o que acontecia na minha vida, que eu já contei para vocês lá no começo do vídeo. Muitas vezes eu orava a Deus, mas a maioria das vezes eu nem mais, em meio aos meus problemas, às minhas dificuldades, eu não mais colocava diante do Senhor, eu ia diretamente na pastora. Às vezes eu colocava e Deus às vezes demorava para me responder. Eu falei, não, vou perguntar para ela. Melhor do que eu ficar esperando. E não é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar em nós a perseverança, a fé, a confiança. Mas não desonreis a Deus a ponto de confiar no homem em busca de sabedoria. Essa sabedoria para lidar com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua casa, com tudo isso que está acontecendo na tua vida, ela vem de Deus. E Deus quer nos dar essa sabedoria para nós. Ele quer nos entregar essa sabedoria para lidar com os problemas, com as dificuldades do nosso dia a dia. Ele quer ser Deus nas nossas vidas. Buscai a Deus a sabedoria que vem do alto, e não a terrena, mas do alto. E tudo deve ser feito, irmãos. Aqui eu não estou dizendo que você não pode procurar ninguém para conversar. Mas o que você deve fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo quanto lhe acontecer, tudo aquilo quanto você tiver dificuldade, você deve levar a Deus em primeiro lugar e esperar dele. Assim como Jeosafá teve um problema e ele não sabia como resolver. Ele poderia muito bem ter ido na esposa, ter ido no profeta, que era o canal, vamos colocar assim, diretamente com Deus. Mas não, ele foi e levou para Deus em primeiro lugar. Ele orou, ele jejuou e ele foi buscar de Deus. E quando ele estava orando no pátio, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre o profeta. E aí ele recebeu a orientação do Senhor. Então nós devemos buscar, seja a pessoa que for, irmãos. Seja um irmão em Cristo, seja a pastora, seja o pastor, seja às vezes Deus vai orientar, conversa com o seu marido, ou conversa com a sua esposa. E Deus vai dar ali a orientação por aquilo que nós estamos passando. Porque Deus tem muitas e várias maneiras de falar conosco, irmãos. Mas devemos estar com o nosso discernimento e o nosso ouvido atento àquilo que Ele quer falar. Então não busque a sabedoria no homem, busque a sabedoria de Deus e em Deus, porque a sabedoria de Deus é Jesus. E Ele quer nos ajudar nas nossas perplexidades, sabendo o tempo que estamos vivendo. Daqui um tempo, irmãos, não sabemos, vamos estar sozinhos. E aí precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor, ter a nossa dependência totalmente no Senhor, tirar de homens e colocar em Deus. E colocar nas mãos do Senhor essa dependência. Esse pequeno texto
está em Mente e Caráter, naquele livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 263. E para nós encerrarmos, irmãos, essa palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, no versículo 22. Diz assim, no versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Isso quer dizer, até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando vocês vão ficar zombando de mim? Até quando vocês vão ficar colocando a tua vontade em primeiro lugar? Até quando? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando, irmãos? Precisamos deixar o Senhor trabalhar e tratar as nossas vidas. Precisamos desejar passar por tudo aquilo que Ele quer que nós passemos. Tem um trechinho de uma música que diz assim: a dor não mata, se Deus está presente. Se Deus está presente, irmão, não importa a dor que nós tenhamos que passar, porque a gente sabe que isso são as riquezas das benignidades do Senhor nas nossas vidas, porque Ele quer que nós alcancemos o céu. Ele quer ter nós lá com Ele. Mas para isso, as únicas pessoas que podem barrar o tratamento e podem barrar o agir de Deus nas nossas vidas é eu e você. Somos nós mesmos. Então, irmãos, estabeleça o altar de adoração a Deus, estabeleça Deus na tua vida. No 23 diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, o meu poder, para te ajudar a vencer, e vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos pela minha repreensão. Se converta através da minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu poder e vos farei saber as minhas palavras. Esse versículo é tremendo, irmãos. Converter-vos. E para terminar, o versículo 33. Mas o que me der ouvidos, aquele que me ouvir, aquele que buscar de mim sinceramente a cura para sua alma, buscar de mim, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. E sabemos que estamos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, e precisamos organizar as nossas vidas com o Senhor, irmãos. Não é mais tempo de estarmos ofendidos uns com os outros, não é tempo mais de rebeldia, não é tempo mais de insubmissão, não é tempo mais de ficar fazendo somente aquilo que você quer e achar que você precisa do teu momento. É tempo de nós nos organizarmos as nossas vidas, a nossa casa. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, mas Deus, Ele está aí, disponível, para derramar o poder dEle sobre nós, para conseguirmos vencer as nossas iniquidades. Mas para isso precisamos deixar, resolver e lutar e deixar tudo aquilo que a gente sabe que ofende o Senhor. Amém?
E que Deus vos abençoe, irmãos, e que Deus traga a vocês a compreensão de tudo aquilo que cada um precisa. Amém? Deus abençoe.